Nosso bom dia aos irmãos. Um feliz sábado a todos. Nós agradecemos a Deus uma oportunidade que temos a cada semana de podermos estar aqui neste lugar que se caracteriza pela presença do Senhor, a sua casa de adoração. Nós queremos hoje processar uma dedicação infantil e eu quero convidar nesta manhã especial a pequena Ranani Menezes das Neves. Obviamente que ela não vai poder subir cá sozinha, então eu preciso que o irmão Edivaldo das Neves, a irmã Grace das Neves, os pais, possam trazer a pequena Ranani, que nasceu a 25 de abril deste 2024, logo ali no hospital de Cascais, Al-Kabidesh. Vocês não facilitam a minha vida, mas Cascais Al-Kabidesh, 25 de abril, 4 meses este mês, mas ainda 3 e pouquinho. E aí vem um casal feliz, por favor, irmãos. Já estivemos mais de uma vez na casa deste casal, conversando, comendo, ouvindo a história, aprendendo de ciência, mas de qualquer forma vendo as lutas e sabendo que há fé, que há confiança em Deus. Irmãos, aqui está a pequena Ranani, uma pequena portuguesinha, filhos de São Tomenses. Uma história interessante. Estudo em Cuba, estudo no Marrocos e agora estudo em Portugal. E aqui em Portugal nasce esta pequena criança que é a herança de Deus a vocês, pai e mãe. Este casal acostumado a mexer, a trabalhar com a vida, recebe de presente uma vida. Infelizmente, lá nos hospitais, nem sempre todas as vidas é possível salvar. Mas vocês recebem uma vida que está crescendo, então está se desenvolvendo, está a cada dia sendo salva, não só no físico, mas também espiritualmente, pelo cuidado de Deus e pelo que vocês colocam na vida desta criancinha, que é tão pequena, mas que está tendo o seu caráter formado a partir do momento em que estava no ventre materno. E eu gostaria de refletir com os irmãos num texto que está no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Num passado, dentro da cultura antiga em algumas regiões, ao se nascer um menino, muita festa e muita alegria e muitos comes, e ao se nascer uma menina, não é que tinha poucos comes e pouca festa, não tinha festa. Graças a Deus que o mundo civilizado, e parece que civilizado em algumas coisas, outras não, mas nisto civilizado, menino e para uma menina, como seres humanos iguais. E lá em casa nós fizemos muita festa com tanta menina. E vocês estão ainda fazendo pouca festa, porque é uma só. Mas quando tiver no quinto, no sexto, no sétimo, será festa de... Porque Deus não faz acepção de pessoas e um garoto ou uma garota para Deus são iguais. Por homens e mulheres, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e meninos e meninas devem ser cuidados
de igual forma, para que cresçam na estatura, na sabedoria e na graça diante de Deus e diante dos homens. Num passado distante, quando uma criança nascia, em algumas civilizações era colocada aos pés, entre os pés do senhor seu pai. Se o pai se abaixasse e pegasse a sua criança, então seria cuidada e seria protegida e cresceria no conforto de uma família. E se o pai olhasse, virasse as costas e saísse, essa criança ficava à mercê da sua sorte, possivelmente, se não fosse recolhida por alguém que tivesse dela piedade, então ali pereceria. O homem sempre foi homem desde que saiu das mãos de Deus, mas nas atitudes que desenvolveu no perpassar da história, nem sempre agiu como homem. Agiu pior do que muitos animais e agiu a serviço do diabo. Mas nós que temos o senso da presença de Deus e que amamos a Deus e aprendemos a amar o próximo, começamos a amar a nós mesmos, porque a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, e então passamos a amar os da nossa família e passamos a amar os que não são da família também. E eu entendo que se ainda estivéssemos naquela civilização não aprovada por Deus, a Rani estaria aceita, porque ela está no colo da mãe e o pai está cá, né? E está aceita. E graças a Deus que não temos que passar por essa cultura de seleção das crianças que nos chegam. No passado, Roma vivia o pater potestas, e este governo centralizado na figura do father, do pai, dava aos pais total soberania sobre seus filhos e sobre os filhos de seus filhos e sobre uma outra descendência ainda. Tudo centralizado na figura do pai. A verdade, irmão e irmã, homem e mulher para Deus são iguais. Certo? Ou não? Certo. Mas ainda que sendo iguais, homem tem uma função e mulher tem outra função, e as funções não podem ser misturadas. Certo? Ok. E graças a Deus que, irmã, você gerou esta criança com a participação deste irmão. E ainda bem que a mulher que gera a criança, porque o homem não aguentaria. Isso Deus deu às mulheres. Mas agora a irmã gerou. E o irmão e a irmã têm a responsabilidade do sustento da criança, no suprimento de suas necessidades. Mas muito mais no amor, no afeto, no carinho, no tempo despendido, no cuidado, na troca das fraldas, no banho. A mulher tem mais jeito, mas nós, homens, temos que também participar. E muito mais do que esse suprimento, então vejam, muito mais do que esse carinho, o cuidado espiritual. Porque Hanani nasceu não para ser mais um número no planeta de bilhões de habitantes, mas nasceu para ser amada, para ser cuidada, para ser abençoada e para ser salva por Deus, através de vocês, que para ela fazem o papel de Deus na terra, mostrando a ela o amor de um Pai celeste, através do amor do Pai e da Mãe terrestre. Alguns discípulos, mesmo andando com Jesus Cristo, não haviam entendido que não só os meninos são importantes, mas meninos e meninas são importantes. Os discípulos não haviam entendido que as crianças são importantes. E em Marcos 10, verso 13 em diante, diz que os pais traziam as crianças até Jesus para que Jesus tocasse nas crianças. Mas os discípulos repreendiam os pais. Ei, por favor, o mestre está ocupado atendendo os adultos. O mestre está agora tocando os corações, conversando, falando. Segura as crianças aí. Jesus, porém, vendo esta atitude dos discípulos, não gostou e disse a eles: deixai vir a mim as criancinhas e não impeçais a elas, porque delas é o reino de Deus.
Jesus disse mais: e eu digo a vocês, aos discípulos, àquela multidão que ali estava e a nós nos dias de hoje, eu digo a vocês que quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de maneira nenhuma vai morar no reino de Deus. Então, discípulos, vocês querem o reino de Deus, vocês ficam impedindo as criancinhas? Ei, vocês estão fora do contexto. Ei, pais que não aceitam as crianças, vocês estão fora do contexto. Ei, pais que aceitam os meninos, não aceitam as meninas, vocês estão perdidos, fora do contexto. Porque a mensagem é: não impeçais os menininhos de virem, é isso? Não impeçais as criancinhas, os menininhos e as menininhas, não impeçais as crianças de virem, porque destas crianças é o reino dos céus. Os discípulos naquele dia entenderam a lição de uma forma vergonhosa, diante de todos. Mas eles entenderam a lição. E nós precisamos entender que a lição é a mesma e nós precisamos receber o reino de Deus sem impedir as crianças, mas receber o reino de Deus como as crianças. E esta criancinha é, na sua infantilidade, ingênua, ela não tem a maldade, ok? Ela é sincera, ela depende, tá certo? E quando a minha filha pequena, maior era pequeninha, a esposa dizia: olha só, se a gente vestir feito um palhacinho, né? Vai ficar parecendo uma palhacinha mesmo, porque não sabe nada, tá tudo certo. Então, ela depende, ela confia nos pais, certo? Então, ela é ingênua, sincera, dependente, né? Pura, enfim, assim devemos ser nós. Tá? Sinceros, dependentes, confiantes. Tá? Quem sabe aqui, no lugar do ingênuo, devemos ser aqueles que confiam sem questionamento, tá certo? Não é uma fé cega, mas é uma fé que coloca tudo nas mãos de Deus, porque nós devemos ser como a Hanan, tá certo? A Hanan, que ainda vai fazer 4 meses, é isso? Ainda vai fazer 4 meses. E agora, Jesus dá a lição de que as crianças são importantes. Jesus diz: recebam o reino eterno como as crianças, na sinceridade, na esfera de uma criança. E por fim, Jesus, verso 16, toma as crianças nos braços e então impõe as suas mãos e abençoa a todas as crianças que chegaram a ele naquele dia ali no Oriente Médio. Irmãos, a Nani é importante ao Pai do céu. E eu creio que ela é muito importante para vocês, pai e mãe. E ela é importante para muitos familiares que estão lá em São Tomé e Príncipe, que ainda não a conhecem pessoalmente. E ela então é importante para esta igreja cá. E daqui mais um tempinho ela vai estar vindo aqui na historinha infantil. Ou em qualquer igreja onde vocês estiverem, em qualquer país. E ela é muito importante para Deus. E se você, irmão Edivaldo, e você, irmã Grace, fizerem a parte de vocês em ensiná-la e mais educá-la para esta vida e o mais importante, para a vida eterna, ela vai estar com vocês, não só correndo aqui na igreja, mas em pé, olhando e apontando para o céu, porque Jesus está chegando e Ele vem para buscar vocês como família e levar um homem pai, uma mulher mãe e um bebezinho, menininha, porque para Deus as pessoas são iguais e por todos nós Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus abençoe vocês a fazerem o vosso melhor e Deus vai fazer com vocês. E quando vocês não puderem fazer algo, se vocês fizeram o que estava no alcance, Deus vai completar. E Hanan, até eu ir embora de Portugal eu vou acertar. E a Hanani, ela vai crescer nas pegadas de Jesus Cristo, em estatura, grande igual a vocês, em sabedoria,
inteligente igual a vocês, tá? E vai crescer em graça, tá? Nos princípios que os irmãos escolheram viver, que são os princípios do Pai Celestial. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós, nesse momento, vamos orar. Se ela chorar, você a pega. Eu. Vamos lá. Eu consigo pegar na frente. Podemos ajoelhar? Podemos ajoelhar? Nós vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Se ela chorar muito, vocês pegam. Se chorar pouco, tudo bem. Paizinho do céu, obrigado por este momento em que irmão Edivaldo e irmã Grace estão aqui radiantes de alegria, um coração sorridente, feliz, explodindo de emoção, porque o Senhor deu ao casal esta vida tão preciosa desta pequena criancinha que foi gerada por eles no ventre materno e agora, ó Deus, está a se desenvolver dentro do seu crescimento físico e mesmo já mental e, acima de tudo, espiritual. Obrigado a Deus por este bebezinho que ainda não tem 4 meses de vida após o seu nascimento, mas que está a crescer. E nós pedimos, toma em teus braços esta garotinha e venhas, ó Deus, embalá-la no dia a dia da vida, para que ela possa crescer segundo a tua vontade, segundo o seu coração, para a tua glória e pela tua graça. Obrigado a Deus, porque lá na gestação algumas pequenas complicações, mas obrigado a Deus porque isto foi superado, porque és o médico dos médicos. Atendendo estes 2 doutores que cá estão, mas que confiaram no Senhor para receberem do Senhor esta preciosidade de nome Hanani. Toma esta garotinha como uma ovelhinha do Senhor, a seguir as pegadas de Jesus. E que ela possa, ó Deus, ter todas as suas necessidades supridas pelo céu através de seus pais. Que não lhe falte o alimento, é tão pouquinho que ela mama nos dias de hoje, mas que não lhe falte o alimento de hoje e de amanhã. Que não lhe falte o suprimento de suas necessidades. E que não lhe falte, ó Deus, a atenção, o tempo, o afeto, a ternura dos pais para com ela. E que, acima de tudo, não lhe falte as historinhas infantis da Bíblia, as musiquinhas bíblicas. Que não lhe falte, ó Deus, o culto familiar. Que não lhe falte a presença nos cultos. Que não lhe falte, ó Deus, a presença de Jesus, porque os pais o invocam para estar em casa e no seu coração e no cuidado da pequenina. Senhor, um dia a sociedade fez distinção entre adultos e crianças e entre meninos e meninas. Mas para o Senhor não há distinção, porque somos todos pessoas amadas pelo céu. Um dia, ó Deus eterno, os discípulos impediram as crianças de chegarem até Jesus. Mas Jesus disse, ei, para com isso, eu amo as criancinhas. E Jesus tocou, pegou no seu colo e abençoou as criancinhas há 2000 anos atrás. Toma em teus braços a Hanani nesta manhã, toque-a e abençoe-a, para que ela possa ser tudo o que pode ser nas mãos de Cristo Jesus. E abençoa pai e mãe, irmão Edivaldo e irmã Grace, a cuidarem de muitas vidas na área médica, mas a cuidarem de suas vidas e da vida da pequena na área espiritual, na área familiar e para a salvação eterna. Entregamos este bebê aos teus cuidados, sabendo que como abençoastes as muitas crianças há 2000 anos atrás, abençoará a pequena Hanani, para que ela seja tudo o que pode ser, crescendo nos braços de Jesus, para a sua salvação e para a sua eternidade, em seu santo nome. Amém, Pai. Os milagres acontecem. Aqui está o milagre da chupeta. Ela não chorou. Irmã Vânia, por favor.
Deus lhe abençoe e parabéns de igual forma, não por uma criança, mas por colocar essa criança nos braços de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família e que você seja uma família pronta para ver Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Que o Senhor os abençoe. Uma saudação? Ok. Que Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a abrirem vossa Bíblia no livro de Amós, o capítulo 9. Amós, o capítulo 9. E eu quero pedir licença, permissão a uma família que está cá, que outro dia me ouviu neste tema, mas eu preciso passar esse tema a esta igreja. Eu até pensei em mudar o tema, porque a família está cá, já ouviu, mas eu peço permissão porque eu preciso realmente passar esse tema, que eu julgo importante, com esta igreja nos minutos que tenho a seguir. Amós, o capítulo 9. Os versos 8 e 9 dizem assim: Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a descendência de Jacó, diz o Senhor. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel entre todas as demais nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um único grão. Os irmãos entendem o que é um crivo? Para que eu não avance, vocês fiquem presos no crivo? O crivo é uma peneira. O crivo é algo cheio de furos. Quem sabe aquele apêndice, a ponta do cano de um regador, ali todo furadinho, é o crivo também. Existem algumas terminologias, alguns termos sinônimos que eu vou usar nesta manhã, porque eu vou falar de um dos eventos finais. E entre os eventos finais nós podemos visualizar ou lembrar de uma reforma espiritual, da chuva serôdia, do selamento, do alto clamor, do fechamento da porta da graça, do tempo de angústia, do decreto dominical, de um decreto de morte, enfim, eu vou falar da sacudidura. Sacudidura, joeiramento, cirandagem, peneiramento é a mesma coisa. E num método antigo, muito usado para limpar os grãos de suas impurezas, os nossos avós, e quem sabe alguns de nós, mas os avós, os bisavós, eles usavam uma peneira. E nesta peneira dispunham o cereal, os grãos, e então começavam a catar as impurezas maiores, e daqui a pouco balançavam a peneira, ou de fato peneiravam, para que as pequenas partículas de impureza caíssem pelos orifícios da peneira. Algumas vezes, o cereal disposto nesta peneira era de uma impureza leve, como cabelo ou palha de milho. E aí, com uma leve brisa, um vento, jogava-se para cima, e aquela brisa levava o cabelo do milho, a impureza, e aparava-se novamente na peneira os grãos que serviriam de alimento para a família. Isto era um peneiramento, a fim de limpar os grãos que seriam preparados para o alimento das pessoas. O profeta Amós, no capítulo 9 que nós lemos, ele está profetizando que Deus há de separar a nação de Israel dentre as demais nações do mundo. E como é que Deus vai
separar Israel das demais nações através de um processo de peneiramento. E esse peneiramento ocorre através de um processo de aflições e perseguições a Israel, para que Israel permaneça unicamente fiel ao Senhor Deus, somente leal a Deus. A sacudidura, irmãos, ocorreu em tempos passados, mas ela há de repetir-se de um modo muito específico e preciso nestes dias finais da história do mundo. Logo, sacudidura significa uma experiência pessoal de escolha que define a tua purificação e a minha, ou a tua apostasia ou a minha. Peneiramento é uma escolha pessoal que vai definir a purificação ou a apostasia do fiel Filho de Deus, se é fiel. Na sacudidura, o verdadeiro cristão perde toda a sua palha, toda a sua impureza. Mas o falso cristão, o hipócrita, ele perde o pouco cereal que um dia possuiu. E aqui agora você tem que se colocar ou perdendo a palha e sendo puro em Cristo, ou perdendo o pouco cereal, estando para sempre perdido. Você tem que se decidir. Bom, a sacudidura, irmãos, é enviada por Deus para curar. Deus não vai sacudir seu povo para cair. Existiam, pelo menos no Brasil, algumas gincanas onde tinha que passar por alguns aparelhos ou cordas que balançavam muito com a intenção de derrubar a pessoa. Não é esse o interesse de Deus. Deus não está peneirando, sacudindo a peneira para derrubar você. Não, 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 não. Deus está sacudindo a peneira para purificar os seus filhos, dos quais nós fazemos parte. Deus quer nos purificar. E no devido tempo, ou melhor, o trigo e o joio, eles crescem juntos. Mas no devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. E eu não sei se você conhece joio, ou se conhece trigo, ou se conhece os dois. Mas até no outro dia que eu vim aqui, a gente falou um pouquinho ali, né? Você falou do vídeo. Eu vou passar o vídeo hoje para o pessoal, tá certo? Antes de você soltar, só um minutinho, eu quero dizer para você que para tirar todo o joio, para tirar toda a palha do erro, do engano, da aparência, da formalidade, do mundanismo na vida dos seus filhos, Deus utiliza uma forte sacudidura, que no passado ocorreu através de perseguições e aflições, e hoje não vai ser diferente. Existem algumas razões para a sacudidura. Eu selecionei 4 para falar nesse tempo. E eu vou passar 4 causas pelas quais Deus precisa peneirar o seu povo. E nunca esqueça de que o texto de Amós diz que Deus está peneirando o mundo, certo? Não, jeito nenhum. Deus está peneirando o seu povo, dentre as demais nações. E esse peneiramento foi literal, mas agora ocorrerá o peneiramento espiritual, e Deus há de peneirar, sacudir novamente o seu povo, dentre todas as pessoas que moram nesta terra. Bom, Deus quer separar, tirar de nós o joio, a impureza. Vamos ver o videozinho de 1 minutinho e vamos entender aqui como é tudo muito interessante, né? Por favor. Olha lá, peraí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é esse é o joio, né? Trigo e joio. Então, vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Parecido. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso Ó. aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Ok, agradeço. Ok, irmãos?
é muito parecido, mas joio não alimenta a população mundial, trigo sim. E agora vamos focar no espiritual. O meu tempo é curto, preciso da sua atenção. Eu não vou fazer correndo tudo, mas eu vou ser bem pontual para nós chegarmos ao fim, completando esta mensagem. Olha só, eu falei que vou mencionar 4 razões pelas quais Deus opera o peneiramento. Existem mais, separei 4. Primeira razão, Apocalipse 3. Vamos lá rapidamente. Apocalipse 3 está a primeira razão pela qual Deus peneira o seu povo. Versos 16 e 17. Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Você diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas você não sabe que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Algumas pessoas que se acham boas ou que são mais inflamadas ficam bravas com este verso aqui. Mas o verso é este mesmo. Jesus está dizendo que nós somos miseráveis, cegos, pobres, nus. Não temos nada. E achamos que somos ou temos alguma coisa. Não. Nós dependemos de Deus. O típico cristão laodiceano, que é o período em que vivemos, da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja do Apocalipse, o 7º período de tempo da história do mundo, é o último. O típico cristão laodiceano, você e eu, estamos contentes com a nossa rotina e nos orgulhamos, apesar do pouco avanço que nós conseguimos, irmãos. Damos um passo à frente e 2 passos atrás, um passo à frente e 2 atrás. E achamos que está tudo certo. Não está nada certo. O problema dos dias de hoje é que a minha igreja mudou desde o dia em que nasci nela e não mudou para melhor. Infelizmente, há muita gente sincera dentro dessa igreja, mas esta igreja está abastecida da teoria da verdade. Pena que essa teoria tem influenciado muito pouco a vida dos seus membros. Temos a verdade, mas não estamos sendo impactados por esta verdade que salva, como ela é em Cristo Jesus. De um lado, nós temos alguns que são fanáticos. Do outro lado, nós temos aqueles que são formais, né? Tem que fazer porque tem que fazer. Hoje é sábado, dia de ir na igreja. Não, não é assim. Isso é formalidade. Isso é ser legalista. Tá? De outro lado, temos aqueles que são unilaterais. Tá? Olha, vocês dois, ok. Vocês dois, não. Tá? Não, somos todos iguais, fizeram a mesma coisa. Eu faço com jeito com eles. Não, não podemos ser unilaterais. Do outro lado, nós temos ainda o relativismo. Sabe, pastor Aires, para ti pode ser errado ir ao cinema, beber um vinhozinho, mas para mim não é, eu vou fazer. Sabe, irmão Eliezer, você diz que o sábado tem que ser guardado, mas eu faço o que faço, isso não acusa minha consciência, eu estou de boa, vou continuar vivendo. Tá? Irmãos, não existe essas esferas com Deus. Não existe formalismo, fanatismo, unilateralismo, relativismo. Não existe. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Ou é desse jeito ou não é. E eu creio que é porque assim Deus me disse e eu sigo a verdade de forma equilibrada. O problema, irmãos, é que muitas pessoas, elas não estão vivendo a verdade como a verdade é em Cristo Jesus. Só existe um jeito de ser salvo, irmão. Mas as pessoas querem ser salvas do seu jeito. O jeito para ser salvo é o jeito de Deus, irmão. Algumas pessoas vivem a mornidão. E a Bíblia diz, porque és morno, vou te vomitar. Se nós somos frios, nós sabemos que estamos perdidos, mas a porta da graça está aberta e ainda é tempo de sermos aquecidos pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Se somos quentes
e permanecermos quentes ao lado do Senhor, com Bíblia, com oração, com santificação, pela presença e o poder do Espírito Santo, entendemos que logo, logo vamos ver Jesus face a face. Mas se nós somos morninhos, um pelar, um pecar, hora fria, hora quente, então nós pensamos que estamos salvos, estamos completamente perdidos. Irmãos, nós precisamos ser comprometidos com a verdade. Nós precisamos ser fiéis. A Bíblia dá o limite. Qual é o limite? Ser fiéis até a morte. E assim receberemos a coroa da vida eterna. A primeira razão pela qual muitos caem da peneira de Deus que está sendo sacudida é porque são mornos. O frio cai, o morno também. Só o quente permanece sobre a peneira do Senhor. A pergunta é, você é o que neste momento? Quente, morno ou frio? Não se desespere, a porta da graça está aberta e hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de salvação. Mas não podemos viver a mornidão, senão cairemos da peneira. Segunda razão pela qual as pessoas caem da peneira, vamos a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. O verso 19 e o 20 dizem assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Profecias. Ok. Vejam comigo Apocalipse 12. Apocalipse 12, o verso 17 diz: então o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos da mulher, os fiéis desta igreja. E como vamos saber quem são esses fiéis? Aí João diz: são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo Jesus. Ok, esses são os fiéis. Eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E quais são os mandamentos? Ok, a Bíblia toda fala deles, mas eles estão condensados em Êxodo e em Deuteronômio. E lá em Êxodo e Deuteronômio nós vemos que não devemos ter outros deuses, não devemos fazer nem adorar imagens, não devemos tomar o nome de Deus em vão e devemos lembrar-se do dia de Deus, o sábado, para o santificar. 4 mandamentos dizem respeito a Deus. E por isso ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E como é que eu amo a Deus? Guardando os 4 primeiros mandamentos. Acabou? Não. Tem mais 6. E os outros 6 diz: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. E esses 6 dizem respeito ao próximo. E por isso Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E como é que eu amo o próximo? Guardando esses 6 mandamentos. Não é que Jesus anulou os 10 e agora só tem 2. Não, os 2 nós mostramos através dos 10. E quando obedecemos os 10, mostramos não que estamos sendo salvos, mas que já estamos salvos em Cristo Jesus. Nós obedecemos porque estamos salvos. É uma vida natural de quem ama a Deus e faz a sua vontade. Outro dia falamos dos mandamentos. Porque os santos têm os mandamentos, mas também têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19. Apocalipse 19, o verso 10, ao final do verso, tá? Preciso ganhar esse tempo. O finalzinho do verso diz assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus é o dom profético. Os fiéis filhos de Deus, nos últimos dias, guardam os mandamentos e têm o dom profético, o espírito da profecia. E o que é o espírito da profecia? O espírito da profecia é tudo aquilo que foi exercido através dos profetas verdadeiros. Ok? A Bíblia tem o dom profético, sim ou não? Moisés, Isaías, Jeremias, Joel, Abacuque, Amós, enfim. João, profetas de Deus. Mas, em tempos modernos, Deus tem um profeta, sim ou não? Deus falou e escreveu através de Ellen White. Santa dos Adventistas do 7º dia. Não, nenhuma santa. Uma mulher normal. Desculpem, irmãs.
uma mulher comum. Só quero frisar o didático, só isso, tá? Um dia Deus chamou uma garotinha, Maria, para que com ela se cumprisse o nascimento do Messias. Muitas meninas estavam preparadas, mas Deus chamou Maria porque ela estava melhor preparada do que as demais. As mães haviam preparado suas filhinhas para se cumprir a promessa com elas, mas Maria foi escolhida pelo Pai Celeste. A bendita Virgem Maria, bendita, Deus a escolheu. Mas Deus escolheu, no perpassar da história bíblica e pós-história bíblica, homens e mulheres para missões especiais também. E um dia Deus chamou uma garota de 17 anos que estava entre a vida e a morte para que ela desse a mensagem dele para o povo. E ela se chamava Ellen Harmon, e depois se casou e se chamou Ellen White, e ela deu a mensagem. E não morreu, Deus a restaurou. Melhor, quando Deus a chamou, outro dia eu falo dela, só uma pincelada, né? Quando Deus a chamou, ela estava acamada, e para ouvir o que ela dizia, que tinha que chegar lá bem pertinho da boca desta menina para ouvir a sua voz, porque ela havia sofrido um acidente. E quando ela aceitou a missão que Deus lhe deu, ela se levantava e falava para 2, 3 mil pessoas, sem amplificação, e as pessoas ouviam. Porque quando Deus chama, Deus capacita. E Deus capacitou Ellen White, que é uma mulher normal, como as demais mulheres que estão cá, como minha mãe, irmã, filhas, enfim, esposa, são mulheres iguais. Mas para Maria, Deus deu uma missão especial. E para Ellen White, Deus deu outra missão especial. E Ellen White não é nenhuma santa. A Bíblia é para nós a única norma e regra de fé e prática. Pela Bíblia nós devemos provar tudo e devemos viver. E se não tivesse os escritos da irmã White, nós viveríamos bem pela Bíblia. Mas Deus quis dar os escritos da irmã White. E ele diz assim, não apague o espírito e não despreze as profecias. E aí, Ellen White nunca disse eu sou profetisa, ela diz eu sou a mensageira do Senhor. E ela nunca diz meus livros são Bíblia, não. Ela diz os meus livros são uma luz menor que vão clareando o caminho para a luz maior que clareia toda a vida. Foi humilde. E se você quer saber o que ela disse, leia o livro Vida de Jesus, o desejado de todas as nações, caminha a Cristo, e você vai ver que ela nunca chama atenção para ela, mas sempre chama para Jesus Cristo. Ou seja, isto são óculos, e eu os uso para ver de perto, de longe de vez em quando, mas para ver de perto, para ler. Se não existisse isso, eu viveria com os meus olhos, sim ou não? Sim, mas você não leria? Mas eu pediria para ela ler. Pedia para ele ler, enfim, está tudo certo, ok? Mas quando eu coloco este aparelhinho cá, aí eu leio sem ficar pedindo para ninguém, porque ele não substitui os meus olhos, mas me ajuda a ver melhor. Assim são os escritos da irmã White. Não substituem a Bíblia, porque a Bíblia são os olhos, mas os escritos dela são os óculos. E os escritos dela nos ajudam a compreender muito melhor porções das Escrituras. Como visitar as terras bíblicas também nos ajudam a entender melhor. São outros óculos, ou outro par de lentes, como quiser, para vermos melhor, compreendermos melhor a Bíblia. E a Bíblia vem mostrando que devemos aceitar o dom profético, também através de Ellen White, porque não para aí. Joel 2 diz que nos últimos dias, crianças, jovens e velhos terão sonhos e não com novas verdades, mas simplesmente fortalecendo as verdades que já existem. Ok, também é dom profético, eu também creio nele. Vamos ler o último verso desta esfera, que está em Provérbios capítulo 29. Ache comigo Provérbios capítulo 29. E veja comigo o verso 18, que diz assim, olha, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo... irmãos, porque o povo não compreende tudo e aí se corrompe. O detalhe, irmãos meus, é que os santos de Deus nos últimos dias, e estou falando dos fiéis, não de uma igreja que leva esse nome, os santos de Deus nos últimos dias, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o dom profético também através de Ellen White. Também. E não se corrompem porque creem no dom profético. E o problema é que, ao Deus sacudir sua peneira, alguns caem da peneira,
Por quê? Porque não suportam o testemunho direto da verdade, não aceitam os testemunhos, não aceitam o que Ellen White escreveu, que não é vontade dela, mas vontade de Deus, rejeitam isto. E eu quero dizer a você que às vezes ela é doída no que diz, mas a Bíblia também é. Agora a verdade dói, mas ela cura. É igual uma injeção. Os miúdos que estão cá, crianças, cadê a criança que gosta de tomar uma picada de injeção cá? Tem alguém que ama injeção? Por favor, me deem uma injeção, eu quero uma injeção. Você gosta de uma injeção, de uma boa picada? Ok, uma. De vez em quando eu encontro alguém, tá? Ok. Muitos adultos correm muitas milhas de uma picada. Não precisa se manifestar, por favor. Mas muitos fogem das picadas. Aquilo não é um prazer, mas aquilo é para a sua saúde, ou para imunizar ou para curar. E nós precisamos daquilo porque aquilo é um remédio que cura. E os testemunhos, as mensagens de Deus através da irmã White também são verdades que lutam e curam o nosso pecado que está consumindo nossa vida espiritual. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Mas aí vem dúvidas e vem rejeição da Bíblia. É preciso aceitar também os testemunhos, porque é uma das características do remanescente fiel. Mas muitos, por não aceitarem, ao Deus sacudir a peneira, caem da peneira. Terceira e penúltima razão pela qual muitos caem da peneira, Oséias capítulo 4. Vamos lá um pouquinho ali antes de Amós, depois de Daniel. Oséias, o capítulo 4, o verso 6. Vou ler só a primeira parte do verso, Oséias 4, 6. Se você ainda está procurando, eu vou ter que ler, mas ouça bem o que eu vou lhe dizer. Aqui diz assim: o meu povo está a perecer por falta de conhecimento do quê? De física quântica? Conhecimento do quê? Das partículas atômicas? É disso? Não. O povo está a perecer por falta do conhecimento da verdade. Ah, queridos irmãos, hoje em dia, ventos de toda sorte de doutrinas estão soprando ao nosso redor. Existem muitos senhores, muitos pregadores, pregando com a Bíblia aberta nas mãos, mas estão pregando a mentira. E muitos dizem, amém, que alegria, que beleza, que empolgação, para uma mentira. Lembre-se de que em meio a tantas falsas teorias de doutrinas que existem hoje em nossos dias, os crentes que não estão ancorados na Bíblia serão como se estivessem pisando na areia movediça e vão afundar. Muitos escorregam para qualquer lado. O vento bate, eles vão para lá. Bate de lá, eles vêm para cá. Irmãos meus, temos que estar fundamentados na palavra de Deus, como a verdade é em Cristo Jesus. Eu tenho ouvido algumas falsas teorias por aí que se parecem bíblicas, mas o altar de Caim também se parecia muito com o altar de Abel e Deus o rejeitou. O Apocalipse tem 2 mulheres, mas Deus só aceita uma. Enfim, tá? Cuidado com o que você ouve. São teorias, ideologias e pseudo-verdades de verdadeiros espíritos de porcos. Vocês entendem espíritos de porcos? Ok? O endemoniado de Genezaré, os demônios dele, Jesus colocou nos porcos, ou seja, o espírito de porco é uma mensagem do mal, do inimigo. Alguns têm verdadeiros espíritos de porcos. E então se levantam questionando a autoridade da igreja, a liderança da igreja. E muitos dizem amém. Outros se levantam questionando os dízimos. Não vamos devolver para engordar pastor. Veja. Tá? Não vamos devolver para engordar pastor. Espírito de porco. Não vem do céu. Outros se levantam para questionar a própria Ellen White. O nome dela não está na Bíblia. Na Bíblia também não diz que não pode usar heroína. Ok? Sabe, nós temos que ser equilibrados. Outros se levantam e dizem, olha, o sábado não precisa ser guardado qualquer dia em 7. Não. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado, não de 1 em 7. Tá? E Jesus é Senhor do sábado, não de 1 em 7. Não foi Ele que fez todos os dias? Um dia eu falo disso. Mas o dia que Deus separou foi o 7º. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º é de Deus.
É para eu cuidar você também dos interesses do Senhor? Outros se levantam e falam contra a personalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é Deus, não é uma persona, é uma energia. Ou és um falto de conhecimento, ou és desonesto para dizer isto. E muitos dizem amém. Outros se levantam e questionam a personalidade, a natureza de Cristo. Ora, a Bíblia é uma só. Sabe, irmãos, outros se levantam e dizem que não precisam vir à igreja, porque a igreja sou eu. Cuidado. Muitos estão perecendo por falta de conhecimento. E estes cairão da peneira de Deus. Porque as pessoas inspiradas pelo diabo têm pregado através do rádio, da TV, nos livros, das revistas, da internet, do celular, nas praças públicas, mas estão pregando a mentira. E eu temo que o diabo tenha estudado mais a Bíblia do que alguns de nós. Não por temor, mas para poder achar armadilha para derrubar cada um de nós. Estude a Bíblia, foque na Bíblia, ore a Deus e Deus vai conduzir a sua vida para o céu. Qual é a razão da sua fé? Por que você é um adventista do sétimo dia? Ah, pastor, eu não sou. Não é, mas vai ser. Por que você é um adventista do sétimo dia? Qual é a razão da sua fé? Você sabe explicar o nome adventista do sétimo dia? Sabe, irmãos, nós temos que avançar um pouco mais com o conhecimento da Bíblia, porque em breve, quando a lei de Deus for anulada, então muitos cairão da peneira e estarão perdidos para sempre. Não se engane, o que você é hoje, você vai ser amanhã. Então hoje é o dia de ser um verdadeiro Filho de Deus santificado em Cristo Jesus. Amém. E Oséias 6, o verso 3. Primeira parte, 6:3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nosso Deus. Conhecer a Deus é através do estudo da Bíblia, da oração e de comunhão. Deus nos ama e espera que nós tenhamos um encontro diário com Ele. Então, por que muitos cairão da peneira? Porque, terceira razão, não conhecem a palavra. Última razão, preciso terminar. A última razão, Apocalipse 12 de novo. Vamos à última razão que eu separei para esta manhã. E já estou finalizando, por favor. Tá? Qualquer problema, fale com a Hanani, tá? Tá, então vamos lá, estou terminando. Apocalipse 12, tá? Vamos ver cá, o verso 12. A segunda parte do verso, lá onde diz, ai dos que habitam na terra, acharam ela? Ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a voz, ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, se você não cair por ser morno da peneira que está sendo sacudida, se você não cair por recusar os testemunhos da irmã White, se você não cair pela falta de conhecimento da Bíblia, então agora nessa última razão não tem apelação, você vai cair. Então é hora de ser firme para não cair nenhuma delas, das razões. E qual é a última razão? A última razão está no livro Testemunhas, volume 5, páginas 80 e 81, que diz assim: não está distante o tempo em que toda pessoa terá que ser provada. O sinal da besta, ou seja, o falso sábado, que não é o sétimo dia da semana, vai ser imposto ao mundo. E aquelas pessoas que estão, olha cá, que estão passo a passo cedendo às exigências do mundo, hein? Quem está cedendo passo a passo, não é de uma vez, cedendo às exigências do mundo, quando forem confrontadas entre a vida ou a fé, vão escolher a vida renunciando à fé, para não serem insultados, nem escarnecidos, nem perseguidos, nem presos, nem mortos. Hoje você ainda tem liberdade, mas amanhã alguém vai dizer, e aí? O decreto está estabelecido. Você mantém a sua fé e renuncia ao decreto, ou você aceita o decreto para poder viver? E muitos que cederam passo a passo às exigências do mundo, vão dizer, o quê? Eu? Perder minha liberdade, minha vida? Não, negócio de fé não. Eu aceito, está tudo certo. O debate é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. E por esse tempo, o ouro será separado da escória dentro da igreja. Pastor, é o que está escrito aqui, só estou lendo o que está escrito. O ouro será separado da escória dentro da igreja. Queridos irmãos, o que é ceder passo a passo?
às exigências do mundo. Viver aquilo que não é da vontade de Deus ou que se parece, mas não é. Viver o meu agrado e o agrado das pessoas e não o agrado de Deus. Outro dia eu vou entrar nisso aqui. Hoje não dá tempo mais. Tá? Mas 4 causas para a sacudidura e que nós temos que cuidar. Mornidão. Você é quente e morno frio. O muro é do inimigo. Nós temos que estar do lado de Jesus. Recusa dos testemunhos. Eu tenho que estudar a Bíblia e, juntamente, estudar os livros do dom profético, que me ajuda a entender muito a Bíblia. Ou visitar as terras bíblicas, também me ajuda muito. Tá? Terceiro, falta de conhecimento da Bíblia. Quem não estuda a Bíblia não será salvo. Onde é que está escrito isso? Você vai ter forças em Cristo? Você vai confiar nele? Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Você só pode conhecer a Jesus estudando a palavra dele. E se você não cair nessas 3, quando chegar o decreto dominical, que virá seguido do decreto de morte, você vai ter que decidir entre a tua vida ou a tua fé. E muitos vão abraçar a vida e vão perdê-la para sempre. Mas hoje é um dia de salvação. E quando é mesmo que vai começar a sacudidura? Bom, Ellen White morreu em 1915 e ela disse que a sacudidura já havia começado. Irmãos meus, começou a forte sacudidura. E quem não postar-se ao lado de Deus e não sacrificar-se pela verdade, será jogado fora no joeiramento como folhas secas. 2 coisas. Postar-se, estar ao lado de Deus. Eu amo uma criança quando a gente chega e ela corre para o lado do pai e da mãe, agarra e fica meio escondidinho atrás da mãe e do pai, assim, ó, que é um desconhecido que chegou, eu no caso. Ela está postada ao lado do pai e da mãe e diz, se esse estranho vir, eles vão me defender. Temos que estar postados ao lado de Deus. Não é ao lado dos artistas, dos atletas lá em Paris, não, ao lado de Deus. E qual outra coisa? Sacrificar-se pela verdade. Sacrificar-se pela verdade não é chibatar-se, subir escada ajoelhado, não é isso, tá? É defender os interesses do céu, é viver por princípio, tá? E os princípios estão aqui e não se negociam. Queridos irmãos, pode cair o mundo que eu estou em paz, nós cantamos. E nós temos que ter a segurança de estar com Cristo Jesus para sempre. Lembre-se de que na sacudidura muitos cairão da peneira, porque Deus está purificando o seu povo, e os que não querem ser purificados cairão como verdadeira escória, palha, refúgio, e estarão perdidos para sempre. Cuidado, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, você e eu, cuide para que não caia. Mas quem é fiel a Deus e ama a Deus, e porque ama, obedece, está abraçado com Cristo, e na sacudidura pode até dar uma balançada, mas permanecerá firme sobre a peneira para a salvação eterna em Cristo Jesus, perdendo a pouca palha e se tornando num puro cereal. Me permitam usar essa ilustração, um puro trigo de valor, não para um alimento, mas para a eternidade. Então, eu termino dizendo o que disse o pastor Geraldo Marski, que era um alemão. Na verdade, ele nasceu na Estônia, mas ele era considerado alemão, porque ele foi daqui para o Brasil na época da guerra, e lá no Brasil ele viveu perto do UNASP, que é do IASP, que é o UNASP Campus 13, em Hortolândia, na região de Campinas. E eu estudei ali 5 anos, e ele morava no fim da rua, perto da Curva da Onça, não sei porquê, Curva da Onça, e no portão dele estava escrito assim, pastor alemão. E todos pensavam que era um animal, mas era ele. Ele tinha assim uma presença de espírito muito forte. E faltando 3 anos para descansar, ninguém sabia, a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, fez uma entrevista com ele. E ele termina a entrevista falando da sua esperança em Cristo Jesus. E ele diz assim, não importa ser vivo ou morto, eu verei a Deus. Amém. Esta é a certeza que você e eu temos que ter. Porque o joeiramento, a cirandagem, o peneiramento está ocorrendo. Mas nós estamos nos braços de Jesus. E já não importa se vivos ou mortos. Se nós perseverarmos na fé, nós seremos salvos. Nós veremos a Deus. Que Deus te abençoe a ser firme em Cristo. E que o Senhor te abençoe a viver perseverante na fé até o último dia ao lado de Cristo Jesus. Amém.